Riu, salve, salve, povo da cultura! Eu sou Mary de Origem, está começando mais um episódio do CT na Cultura. Gente, hoje nossa prosa é com o indigenista, ativista e poeta, integrante do Conselho Indigenista Missionário. Sua caminhada começou ainda nos anos 80, quando saiu de Jacareí para atuar junto aos povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. Ao longo dessa trajetória, trabalhou com os povos Caigangue e Guarani, no sul e sudeste do país. E desde a década de 1990, atua também com povos indígenas no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Além da militância e da atuação junto às comunidades indígenas, também expressa sua caminhada através da poesia, tendo publicado os livros Um Quarto de Ócio e Um Terço de Prece, além do trabalho musical Outros 500, onde poesia, memória e luta caminham juntas. Hoje vamos conversar sobre arte, poesia, espiritualidade, memória e a luta dos povos originários no Brasil. Ângelo Bueno, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado Meire de Origem, obrigado Vale do Paraíba, obrigado São Paulo, obrigado Brasis, né? Estamos aqui para essa conversa, né? E estamos aqui para a gente poder se interagir, né? Eu acho que é importante esse contato novamente, depois de muitos anos fora do Vale do Paraíba, regressar ao ninho, né? Regressar à casa, né? Vivenciar esses dias juntos com a família, né? Trocar ideias e é uma oportunidade muito grande estar aqui hoje conversando com todos vocês. Muito bom, a gente que agradece aí, né, por abrir sua agenda e vir conversar com a gente. Agradecer também o Joca, que fez essa ponte. Saudações, Joca. E é isso, gente. Vamos de prosa. Vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para bater esse papo super especial. Roda pra gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo ele, o Ângelo Bueno, que é indigenista, ativista e poeta, para uma prosa muito especial aqui. Ele que está retornando para o Vale do Paraíba depois de décadas, né, de longos anos aí vivenciando o Brasil, né, e vivenciando os povos originários também, nessa luta, né? E eu queria que para a gente começar aqui, Ângelo, você falasse para a gente, você nasceu aqui no Vale do Paraíba e saiu de Jacareí, cidade vizinha aqui de São José dos Campos, inclusive, né, em 1982, para atuar junto aos povos indígenas. Queria que você falasse para a gente o que despertou em você esse chamado para dedicar sua vida à luta pelos povos originários. Bom, o que me chamou a atenção, o que fez com que hoje eu me tornasse o poeta Ângelo Bueno, ativista, né, junto aos povos indígenas também, foi a influência e a educação do nosso pai. Nosso pai, ele sempre falava para a gente que a família, nós somos também famílias de povos indígenas. Ele dizia que num encontro do nosso avô Mariano Bueno e a nossa avó Faustina Bueno, Vó Faustina também seria descendentes de povos indígenas desaldeados. Então, nosso pai, ele sempre nos falava sobre isso. E a gente foi crescendo. E nosso pai também foi nosso primeiro professor de arte cênica. O pai fazia o turno do serviço 24 por 48 horas. Nesse período de 48 horas que eles estavam com a gente criança, ele costumava puxar a gente para o quintal, subir numa mesa. Pai é um excelente bailarino, sapateava muito bem. Pai foi palhaço de circo, então foi poeta, foi músico, né? Antes de se tornar funcionário público do DNR, DNER, Departamento Nacional do Estado de Rodagem. E nesse período que ele estava de folga, ele estava com a gente. Além de brincar com a gente, de fazer poesia, fazer esquetes de teatro, palhaçada, dança, música,
Pai também gostava muito de assistir, naquele tempo, televisão. E quando a gente assistia aqueles filmes de faroeste, General Custer, Sétima Cavalaria, o assassinato dos povos Siús, Comanche, Apaches, aí no final do filme o pai fazia uma espécie de cineclube. Naquela época a gente não tinha noção que era cineclube, mas já era cineclube. O pai falava com a gente, conversávamos sobre o filme e depois falava o que aconteceu com esses povos indígenas nos Estados Unidos, né? Também aconteceu aqui no Brasil, com a avó de vocês, com o povo da avó de vocês. Aí então a gente foi crescendo, né, nesse universo de Jacareí. Jacareí é uma cidade efervescente, pelo menos era na minha época de adolescente, jovem adolescente. Muito teatro, música, a gente estava nas praças, a gente estava nos teatros fazendo, estava participando dos festivais de músicas estudantis, né? Aí eu fui crescendo, a idade foi chegando, a gente foi fazendo a nossa militância, e nesse contato com a militância política, com a militância social, eu fiz um regresso ao tempo de pai e falei, não, eu tenho que sair daqui, tenho que sair de Jacareí, vou me ingressar junto aos povos indígenas para que a gente possa ajudar a promover uma reparação de justiça e uma reparação histórica, né? E para que esse Brasil, né, esse país contemple essa diversidade de identidades étnicas, cidadanias étnicas, povos indígenas com cosmovisões diferentes, e a gente possa um dia, quem sabe, sonhar em viver num país reconhecidamente pluriétnico, plurinacional, multicultural, onde Não. a democracia e o direito da existência da diferença seja reconhecido. Então, eu me Total. ingressei a esse trabalho, encontrei o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, né? E adentrei. De 82 até hoje estamos juntos. Muito tempo, né? Uma vida dedicada, né, às lutas, né? E isso é muito incrível também, né? E como que essa referência, assim, tanto do território, mas é familiar também, assim, vai nos moldando também, isso é muito incrível, né? E ao longo da sua trajetória, você conviveu com diferentes povos indígenas, né? E acompanhou processos importantes de luta por território e reconhecimento. Na sua experiência, o que que essas vivências te ensinaram sobre as outras formas de viver, outras formas de se relacionar com a terra e com a comunidade? Bom, a gente percebe o seguinte: os povos indígenas não têm uma cultura expansionista, né? Os povos indígenas estão vivendo dentro dos seus usos e costumes, né? Então, essa procura junto com os povos indígenas, nós do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, temos uma máxima: a luta dos povos indígenas é de todos nós. Se nós queremos salvaguardar esse planeta, se a gente quiser poder viver ainda mais, sonhar e viver ainda mais milhões e milhões de anos, é necessário a gente rever alguns hábitos. Prova disso é o que está acontecendo. Se hoje você liga a televisão, está aí numa iminência de uma terceira guerra mundial, com até a utilização novamente de bombas atômicas, colocando esse planeta em risco, não só uma localidade única. E os povos indígenas, na sua compreensão junto com a natureza, numa vida mais harmoniosa com a natureza, propõem a possibilidade da gente conseguir enfrentar as mudanças climáticas, né? E, de fato, poder sonhar, né? Que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, novas gerações, poderão ainda habitar esse planeta. Caso contrário, se a gente levar nessa ignorância que a sociedade, principalmente ocidental, trouxe com as suas caravelas, hoje trazem, né, com vários outros artifícios, nós vamos chegar a uma terceira guerra mundial. Então, acreditando que os povos indígenas possam nos ajudar, né, a rever esse mau costume que a gente adotou dentro de uma sociedade capitalista, sanguinária, escravocrata, né? Uma sociedade que não se deixa sonhar, né? E alegam que, através da democracia, possam continuar fazendo guerras pelo petróleo, guerras pelas terras raras, roubando e destruindo a natureza. Então, os povos indígenas, sim, são povos que estão aqui, cada vez mais a arqueologia prova que a presença dos povos indígenas nesse território que foi condenado a ser chamado de continente americano, que para os povos indígenas hoje a gente reconhece como terras de Abiyala,
uma oportunidade de pensar diferente, né? Sim, Recuperar conhecimentos ancestrais, reconhecimentos, né, de povos, né, civilizações que demonstraram para a gente que não é esse o caminho que a gente deve seguir. Esse sim, caminho da disputa, esse caminho da atrás do PIB, corre-se muito sim, atrás do PIB, do produto interno bruto, e esquece da vida, esquece sim. da natureza, esquece da comunidade, esquece da possibilidade de viver de forma integral, como diz o Papa Francisco, o que infelizmente faleceu agora, e o Papa Leão também está na mesma vibe, e tudo é interligado. Então, não dá para você pensar essa arrogância que o ser humano está acima de tudo, e o bem-estar do ser humano está acima de tudo. E o pior, considerar bem-estar com conforto. Né? Na verdade, o bem-estar é a harmonia, você poder andar, viver sem ter medo de ser assaltado, você poder andar, poder coletar a sua comida, poder pescar o seu alimento, poder caçar seu alimento, que não seja uma caça predatória. Acabar com esse negócio de monocultivo, de derrubar tudo, derrubar árvores, árvores milenares. Né? A gente ainda não consegue compreender quantas espécies existem nessa fauna e flora desse mundo todo, e a gente só vai devastando, 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 devastando. Essa guerra hoje, né, que é recente, o ano de 2026, no mês de janeiro, os povos indígenas do Baixo Tapajós, lá em Santarém, lá no Pará, tiveram que lutar para alertarmos que não se pode dragar um leito de um rio para se tornar um canal de escoação de soja. Que tristeza! Você tem uma floresta imensa, com uma diversidade enorme de variedades de plantas, animais, e você se reduzir ao monocultivo de soja, priorizar o Total. capital, rasgar o leito do rio, transformar um rio da vida em um canal de escoação de produção de soja para abastecer mercados internacionais, quando a população brasileira, os povos dos Brasis, sejam eles indígenas, sejam eles negros, sejam eles nós, os mestiços, né, tenham condenados à fome, sem lugar para Total. dormir, sem lugar para morar, nem muitas E, vezes e famílias que não têm o que botar na panela para comer, quando a gente sim. vive num continente, sempre viveu num continente de fartura. Sem dúvidas. E você integra o Conselho Indigenista Missionário. O que que é esse conselho e o que seria um indigenista para quem está nos assistindo? Bom, o Conselho Indigenista Missionário, ele é um órgão anexo à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. É uma ala da Igreja Católica que trabalha com a teologia da libertação. O nosso trabalho enquanto missionário não é anunciar o cristianismo ou o catolicismo, e sim reconhecer o verbo vivo junto aos povos indígenas, né, e perceber que essa forma de querer transformar o outro na sua cultura, na sua religião, principalmente, é um desastre total. O nosso papel é ajudar a reconhecer as diferenças que Jesus Cristo, todo esse cristianismo sempre existiu junto aos povos indígenas, está lá junto aos povos indígenas, na sua cultura, na sua forma de viver. Viver na sua comunidade com os seus entes queridos, viver na sua comunidade em relação com as sociedades ao redor desses povos, que são vários povos, e principalmente o respeito com a natureza, a harmonia com a natureza. Não tratar a natureza como recurso econômico, tratar a natureza como companheira, como mãe, como primo, como irmão, como irmã, né? Tratar a natureza como algo que você não vai lá usufruir, explorar, matar, arrebentar. Por exemplo, se nós quisermos parar o aquecimento global, né, a gente vai ter que parar de usar o combustível fóssil. E a guerra hoje, o pessoal quer justificar a possível de uma terceira guerra nuclear, né, com bombas atômicas, botando o planeta em risco por causa do petróleo. Não que eu seja contra, né, você se deslocar de veículos. Nós precisamos hoje, não vamos ser hipócritas. Né? Muitas coisas hoje, a nossa sociedade e outras sociedades tornam-se dependentes e facilita a vida. Mas, como dizia o nosso grande Roberto Carlos, né, eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Então, se a gente pensa em futuro,
a gente vai ter que mudar alguns hábitos. Essa sociedade chamada moderna vai ter que rever hábitos. E uma forma de rever hábitos é perceber como vivíamos antes, como se vivia antes da gente, para que a gente possa equacionar, então, como é possível, né, não perder alguns confortos que hoje a sociedade nos oferece, mas também que não seja de forma extrativista, voraz, né, expansionista, que nos leve a uma terceira guerra mundial, essa hipocrisia, né, que está acontecendo, né, uma imposição, né, que Sim, nós temos que correr atrás do produto interno bruto, tornando-se bruto, total. assassinando culturas, assassinando formas diferentes, disputando com os nossos vizinhos. Para que isso? Né? Total. Se a gente está E aqui, né, todos nós estamos numa viagem passageira, a vida mais importante na vida é poder pensar na harmonia. Né? Se sim. existe o céu, poderá ser aqui. Né? Quem é que tem? Embora você pode perguntar, mas você é um cara religioso, não acredita no paraíso? O paraíso é a nossa paz na nossa vida. Depois da morte, é tudo mistério. Né? Por mais De que o pessoal fato, fala que vai ser assim, que vai ser assado, várias religiões, né? de fato É é um tudo poeta mistério. Os que vão mesmo. ser assim, talvez não vão. Os que vão ser assim, talvez vão para o céu. Os que vão ser assado, talvez para o inferno. Pois é. E aí, falando nisso, Desculpa a né, com brincadeira, toda. gente. Imagina que é isso. Estamos aqui para isso mesmo, para dialogar. Tá muito bom esse papo. E aí, falando disso ainda, você, além da militância, você de fato é poeta, né? E utiliza a arte como forma de expressão e denúncia. Conta pra gente como que a poesia entrou na sua vida. Você já falou um pouco, né, que seu pai ali fazia essas brincadeiras, nessas cirandas de poesia com vocês. Mas quando que você entende mesmo esse papel como parte aí da sua caminhada de luta e resistência? Foi nos anos de 1982, 78, 82, né? Lembro que nessa fase, nessa época, eu estava com meus 16 aos meus 22 anos. E para a gente poder, então, dar o nosso grito de guerra, a gente começou, então, aqui no Vale do Paraíba, e principalmente na cidade de Jacareí, fazer a militância com teatro, música e poesia. Né? Então, a gente começa a perceber a poesia mais como um papel político de comunicação. Né? Porque a nossa sociedade, ela para pouco para escutar, não gosta muito de ler, né? Filmes longos não concordam, então, e a poesia tem uma espécie de uma linguagem mais sintética, né? Síntese, né? Hoje que a juventude chama de papo reto. Vamos falar, ó, papo reto, porque papo reto é Sim. poucas palavras e raciocínio lógico, né? Então a poesia tem essa arte. E também, assim, por influência, né? Quando a gente começa a ler Mayakovsky, Pablo Neruda, começa a ler os poetas brasileiros, né? Começa a ver vários poetas, e a gente percebe que a poesia tem um canal de comunicação muito rápido. Então, eu acabei adotando a poesia, né? Ficando cada vez mais me voltando para a poesia. E Que aí a bom. poesia começou a tomar conta de mim, eu comecei a me envolver com a poesia, né? Comecei também a recitar poesias, né? Tive coragem de começar a soltar os meus versos, né? A minha poesia, e tive o prazer também de que isso acontecesse na cidade do Recife, né? Até porque dessas andanças minhas pelo mundo, eu de Jacareí, interior, eu fui morar em interiores mais interiores do que Jacareí, rincões, como o pessoal fala. Então, muitas vezes você ficava ali. E aí você não tinha acesso à televisão, essas coisas todas, né? Aí então o que se fazia muito era roda de conversa, roda de música, aquilo que a gente sempre fez da nossa infância aqui em Jacareí e em outros lugares. Mas quando eu vou ao Recife, né, quando eu vou morar ao Recife, eu percebo e precisava que a pauta indígena adentrasse também junto aos poetas, e junto aos poetas, principalmente os poetas marginais, esses poetas que estão nas praças, esses poetas que estão na sarjeta, esses poetas que estão em qualquer canto, que muitas vezes são taxados de doidos, são taxados de malucos, de profetas, né? Vocês ficam aí falando coisas que a gente não gostaria de estar ouvindo, a gente gostaria de ouvir coisas mais de entretenimento, e vocês vêm com esses temas agressivos, sociais, né, dizendo, mas essa é a poesia ao qual eu acabei me inserindo. Até Sim. porque
Essa No que faz Recife é sentido. muito forte sarais de poesias, até hoje, né? Todo Sim. canto você encontra poeta. Toda pessoa no Recife é poeta ou é poetisa, todo mundo é poeta. E qualquer momento, qualquer situação é um espaço de dizer a sua poesia, forma-se um recital. E aí então eu falei, bom, então eu também vou começar, ao invés de ficar só ouvindo, também dizer as minhas poesias. Por sorte, fui bem recebido, fui animado a continuar fazendo isso, e até hoje eu faço parte de vários sarais de poesias, Que demais. intercalando com a minha primeira pauta, que é de estar junto aos povos indígenas. Então eu concilio meu tempo, hoje eu concilio meu tempo em viagens junto a esses povos, principalmente aos povos de Pernambuco, na luta pelo direito de ser a cidadania, exercer a cidadania específica e diferenciada, e principalmente a demarcação dos seus territórios, porque você, Total. com o seu território demarcado, você tem mais força para ser quem você é. E essa pauta indígena, né, junto aos poetas, junto aos músicos em Recife, a gente tem um papel assim, não só eu, pessoa, mas eu, instituição, para divulgar a violência contra os povos indígenas, principalmente no assassinato do cacique Chicão Chocuru, em 1998. Então, assim, eu começo então a utilizar desse artifício, desse talento, desse dom de dizer poesia, escrever poesias, e também reforçar esses núcleos de sarais de poesias para denunciar a violência contra os povos indígenas, buscando justiça e sonhando a possibilidade de reaprender hábitos, né, anteriores a esses pós-modernos que estão levando a gente à loucura, à morte, Total. né? Então, assim, Muito incrível. hoje, dia 20 agora, eu volto para o Recife. Dia 20 agora, não dia 20 não, porque dia 20 eu vou estar chegando, mas dia 22, 23, já tem sarais de poesias para a gente participar. Então, quando eu não estou nas aldeias, né, quando eu não estou junto com os povos indígenas em seus territórios, né, nessa pauta mais específica dos povos indígenas, nós estamos tratando essa pauta indígena também nesses espaços de cultura, de arte, de troca Muito de conhecimento importante. e de Muito posições políticas, importante. principalmente. Total. A O nosso poesia, ela trabalho tem ele exige um pouco isso, né? isso. A poesia, ela tem essa. Eu, né, faço parte do movimento hip hop, sou MC, portanto, poeta, né, rapper. O rap é uma sigla de ritmo e poesia, né? É a literatura marginal, assim, nua e crua, né? E ele tem esse papel também, né, de denunciar as mazelas, né, de informação, de informar a população, enfim. Então, muito incrível você trazer essa pauta assim, muito feliz mesmo de a gente estar tendo essa troca. Eu queria, inclusive, perguntar para as pessoas que estão do outro lado da telinha aí, né, quem já conhecia, hoje nós estamos aqui conversando com o Ângelo Bueno, que é ativista, poeta e indigenista, entre outras muitas coisas. E a gente está num papo muito bacana aqui. Inclusive, se você está chegando agora, eu aconselho depois você voltar para o começo desse vídeo para ver toda a nossa troca aqui, porque realmente são aulas. A produção está colocando aqui no rodapé desse vídeo as redes sociais do Ângelo. E agora também deixando as nossas redes sociais, então para tudo que você está fazendo aí, já se inscreve nesse canal se você não for inscrito, é bastante importante pra gente. Deixa seu like nesse vídeo, porque quando você deixa seu like, tá rolando um chat aqui embaixo, conversa com a gente, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ajuda a gente a espalhar ele para mais pessoas, certo? E para a gente dar continuidade no nosso papo aqui, eu queria pedir para a produção rodar um vídeo, que agora nós vamos ver o Ângelo Bueno aqui em ação, né? Falando tanto de poesia, falando tanto, né, sobre essa ferramenta aí tão importante de educação, de transformação social, entre muitas outras coisas. Então a produção vai rodar para a gente e a gente volta para encerrar esse papo com chave de ouro. Pode rodar para a gente, produção. Fazendo-me vibrar e ranger como caixas e pandeiros de guerra. Os tambores abrem minha cabeça. É guerra. Fogo para Xangô, fogo para São João. No chão, pedras parecem brasas. Mas sola de quem tem pé e perna não queima. E esse outro aqui chama Agamenon Magalhães. Rasgo meu bife, farofa, mingau de cachorro, buraco no bucho, procurando restauração. Dividindo-o com os meus familiares e 5 visitantes às margens nauseantes da Agamenon Magalhães. Rogo a Deus misericórdia, embora discorde completamente de tudo.
Assisto ao progresso ultrapassar-me a mim e a meus filhos, mesmo em sinais fechados, sinalizando amarelo, atenção. Demais. E Ângelo, nos seus poemas escritos, nos seus poemas e escritos, né, aparece muito forte a ideia de Abiyala. Você, inclusive, já falou sobre isso aqui, né, no começo da nossa troca. E eu queria que você falasse, né, para quem está nos assistindo, o que esse conceito representa e o que ele nos convida a repensar sobre a história e sobre o nosso território. Bom, a Biayala é uma convenção de um nome, né, escolhido pelos povos indígenas no Encontro Internacional de Povos Indígenas no Panamá, né, nos anos 76, se eu não me engano, se a minha memória não falha, né, para que esse continente americano não seja mais reconhecido como continente americano, né? Que esse continente americano, que pega desde lá da Groenlândia até a Patagônia, seja reconhecido, deixe de ser, nós comentarmos continente americano, chama Terras de Abiyala. Por que isso? É uma defesa contra a colonização. A colonização saqueou todo esse território. Desde a Groenlândia, que o pessoal fala que é da Finlândia, que o Trump diz que vai invadir, que é para ele, né? Essas são terras de povos indígenas. Lá na Groenlândia é Inuit, né? E aqui na Patagônia, na Terra do Fogo, são povos indígenas também. E toda essa extensão de interligação. Então, é um grito contra a colonização, né? Eu já não falo mais continente americano. Junto com os povos indígenas, eu falo terras de Abiyala. E o meu papel, ao ouvir os povos indígenas e defender a tese dos povos indígenas, eu denuncio a colonização e anuncio uma nova forma de pensar decolonialmente, né? Reconhecendo esse continente como terras de Abiyala. Assim também que hoje eu já não falo mais Brasil, né? Nós vivemos nos Brasis. Se você Adorando. sair de um São local do Vale Paulo. do Paraíba e ir para Santa Catarina, você vai ver que existe Brasis. Se você sair de Santa Catarina e andar, perambular por todo essa, esse, esse país, você vai ver que são vários países. O Nordeste, né, também é Brasil. Então, e o fato de ser diferente não quer dizer que nós temos que ser inimigo. Ao contrário, a diferença nos une. A gente sempre se une com os diferentes. A gente se associa com os diferentes para nos proteger dos iguais. Muitas vezes a gente acha que está se defendendo do diferente. Na verdade, nós precisamos do diferente para nos defender dos iguais. Eu sou fã dessa forma nova de estar se manifestando a poesia, né? O slam, né? Eu acho ótimo, admiro pra caramba vocês que estão praticando o slam. Lá no Recife tem a chamada Batalhas de Rimas. Eu acho ótimo essa linguagem nova da poesia. Sou frequentador, sou fã de todos os momentos, né, que tem um grupo de jovens, grupos de poetas, poetisas, né, declamando em batalha de rimas, em momentos de slam, né? E adoro esse nome slam, até porque nós defendemos o Irã. Então, essa eu achei ótimo, né? Esse trocadilho de slam em defesa do Irã, que é a defesa de ficar tranquilo. O Irã também é povos indígenas, a Palestina são povos indígenas, né? Então, todo esse saque do capitalismo promovido por Israel, por Netanyahu, por Trump, né? Então, assim, isso é contra os povos indígenas. Então, se a gente não se ater aos direitos dos povos indígenas, futuramente não, constantemente já é a invasão dos territórios dos povos indígenas e o massacre das diferenças. Nós não podemos concordar com essa necropolítica de extinção dos diferentes, principalmente a extinção da natureza. Aonde é que nós vamos viver? No espaço? Vivemos no espaço, sim, mas no espaço de forma tranquila, não de forma conflitiva e violenta. Star Wars, gente, já está acontecendo, né? Então nós estamos já vivendo um mundo, né, contra o Império, contra a Estrela da Morte. Hoje a Estrela Total. da Morte é Netanyahu e Trump, né? É Dentro do isso. sindicato do Epstein.
Todos nós contra o sindicato de Epstein. E aprendi com os islamitas, né, a fazer esse gesto, né, em defesa do Irã, em defesa da liberdade e da diferença. Não vamos nos submeter aos caprichos do capitalismo. Não vamos nunca nos submeter ao capricho do capitalismo. Todos nós em defesa do Irã, em defesa da Palestina, Palestina livre do rio ao mar, em defesa do Irã, em defesa dos povos indígenas, em defesa das diferenças. As É diferenças isso. nos unem, as diferenças não podem nos atrapalhar. Todos nós diferentes contra o igual capitalista. É isso. Muito bom. E, cara, a gente está chegando no final aqui, né? Lamentavelmente, passa muito rápido o tempo, né? Daria para ficarmos aqui conversando muito mais tempo, mas para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria que você falasse para gente, de forma resumida, né? Que caminhos que você acredita que nós precisamos seguir para construir uma relação mais justa entre sociedade, natureza, culturas, né? Brasis, como você bem trouxe aqui. Qual a mensagem que você gostaria de nos deixar hoje? Vamos, né, lembrar do nosso passado. Vamos lembrar do tempo que a gente andava mais a pé do que de carro. Vamos lembrar que a gente dividia sempre a nossa comida. Vamos lembrar da forma como os nossos avós, as nossas avós recebiam os vizinhos e os parentes, sempre com um bom café quente e um pedaço de pão para comer ou alguma coisa que a gente ia buscar no quintal. Antigamente a gente podia colher uma fruta. Hoje a gente não tem nem quintal para poder ter um pé de fruta. Então vamos lembrar desse costume, tratar bem os nossos vizinhos, tratar bem quem nos procura, pro, propor a construção e o fortalecimento da nossa comunidade. Vamos perceber o que realmente nós precisamos dessa sociedade, identificar o que é útil e o que é fútil, né? Vamos perceber isso, né? Como a gente vai poder viver isso? E vamos nos manifestar contra essa oligarquia que impõe um sistema burguês, capitalista, sem volta, né? Nós podemos, sim, viver de forma mais humilde, né? Nós podemos, sim, viver de forma mais tranquila, com a cara menos sisuda, dizendo mais bom dia do que brigando com o vizinho, né? Então, muitas vezes a gente sai de cara feia. Para quê? A gente já nasceu feio, tudo bem. Agora, para que fazer a cara mais feia do que essa que a gente recebeu quando nascemos? Então, vamos construir a paz, para de guerra, chega de guerra. Quem morre na Chega de guerra são guerra. as crianças, são os inocentes. Eu estou triste da minha vida. Esse foi o pior carnaval da minha vida. Porque quando ia começando o Carnaval de Olinda, que é um carnaval maravilhoso, que a gente estava se organizando para participar do carnaval, a gente recebe notícias que Israel soltou bombas de evaporização contra pessoas. Crianças foram evaporizadas por causa do calor da bomba. Gente, isso é horrível. Que coisa mais triste. Eu ter que sair de casa com medo de ser assaltado. Eu ter que sair de casa com medo de ser assassinado. Ou alguém da minha família. Vamos parar com isso. Vamos viver em paz. Mais associações, mais cooperativas, né? Mais anarquismo, mais autogestão e menos dependência desse Estado que é privatizado, que hoje está em torno de uma política. Hoje o pessoal fala assim: é o Estado, é o governo. Gente, como é que você pode viver sob as regras do empresariado, do agronegócio, destruindo tudo? Antes você coletava a sua comida, você pescava, você caçava. Hoje você é obrigado a ir na prateleira comprar coisas que nem alimento é, é veneno. É veneno. Você compra veneno, come veneno. Depois, que coisa mais feia. Vamos buscar a paz? Chega de guerra. Para que guerra? Vamos recuperar ó, os momentos, né, de paz, de tranquilidade. Vamos lembrar dos nossos avós, dos Excelente nossos recado. bisavós, dos nossos ancestrais, e vamos reconhecer o direito dos povos indígenas. E vai, com certeza, vai ter mais comida, comida boa e mais tranquilidade, menos invasão, Com menos, certeza. né, menos invasão para não provocar evasão. A periferia está cheia de gente. Aí o pessoal fala: ah, menino ali, não sei o quê. O menino de rua,
antes de ser investigado, ele é executado, seja ele homem, seja ele mulher. E se ele for menino e menina trans, aí que está lascado mesmo. Se for negro e indígena, ele é executado sem ser investigado. Quando políticos, ladrões profissionais, né, roubam, todo mundo sabe, e a gente não sofre punição. Fica aí, sabe, dando bobeira. A gente está escutando esses jornais aí, não sei quem, não sei aonde. Pelo amor de Deus, os nossos são executados, mesmo quando ainda suspeitos, encarcerados. Quantas crianças negras, sejam homens, sejam mulheres, encarcerados injustamente, né, Sem nos dúvidas. presídios, né, vivendo essa massa de manobra aí. Vamos acabar com isso. Então, o Vamos. que eu peço é que a gente possa reaprender com os nossos antigos e com os povos indígenas a viver em comunidade, valorizar a criança, valorizar o velho, né? Perceber que um precisa do outro. A criança é o futuro, o velho é a memória, né? E viver mais tranquilo. Então, acho que é isso que nós precisamos fazer. Eu acho que é isso que eu queria dizer a vocês. Agradeço essa oportunidade, agradeço a você, Meire, de origem, agradeço ao Vale do Paraíba, agradeço a minha família que está me hospedando aqui. Dia 20 eu estou partindo, né? Espero poder voltar novamente em um outro momento, né? Mas o meu período de estadia aqui, né, está se encerrando. Sexta-feira eu volto para o Recife, sexta-feira eu volto para Pernambuco. Sexta-feira eu volto para minha rinha, volto para minha sarjeta, volto para os nossos novos encontros de poesia e luta É para isso. garantir que haja uma sociedade de fato democrática. Muito bom. Desejar aí para você caminhos abertos, né? Muito axé aí que, enfim, né? Que você continue aí se expressando e conectando pessoas e, enfim, né? Levando essa luta adiante, porque é isso, né? A gente é, precisa, né? Fazer isso. Gostaria que não fosse o caso, né? Mas é sobre isso, né? E vamos esperançar mesmo, né? Viver mais em comunhão. É sobre isso. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Só um viu? pedido, Sim, só um pedido, Meire, né? Não poderia dizer um poema agora, né? E esse tema provocou, né? Então, vamos de Serra da Barriga, né? A Zumbi dos Palmares, né? A todos os povos negros, né? Serra da Barriga. Barriga mãe que me pariu em momentos de sonho e de luta. Como posso eu aceitar que a chamem de puta? A ti, mãe barriga, eu me ofereço em luta, enfrentando qualquer intriga, não permitindo, maninha, que a matem em vida. muito bom. Obrigado aí a todos vocês, né? Obrigado, audiência, né? Obrigado, Vale do Paraíba. Obrigado a todos vocês. Esse regresso é bastante legal, cultural e muita rima, muito slam, muita batalha de rima, muitos sarais e essa sociedade que, queira ou não, nos escutem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Lembrando que as redes sociais do nosso convidado de hoje, Ângelo Bueno, está na descrição desse vídeo. Nós estamos encerrando aqui agora, mas vocês podem se conectar, se coletivar, se aquilombar a partir das redes sociais dele, é como eu sempre falo aqui. Então é isso, sucesso, Ângelo, caminhos abertos. Obrigada a vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continue nos acompanhando por aqui e também pelas redes sociais. Vejo vocês em breve. Sucesso, Ângelo, caminhos abertos.